Ontem nós colocamos e demos a informação em primeira mão no programa Cidadão no Comando, aqui da TV Box, com relação a algumas mudanças no 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó. Hoje nós procuramos o comandante da 4ª RPM, Coronel Edivar Bedin, para sabermos dele oficialmente sobre essas mudanças. Vamos acompanhar aqui? Deixa eu chegar, vamos falar com o Coronel Edivar Bedin. Coronel, mudanças sempre acontecem. Elas são importantes na nossa estrutura até por questão de renovação. E, em alguns casos também, até pelo desempenho da pessoa, do oficial, seja praça, em qualquer nível e graduação ou posto. Às vezes, quando as pessoas fazem um bom trabalho em algum lugar e têm necessidade em outros, evidentemente, essas pessoas são mobilizáveis e são mobilizadas em sentido de transferência, de ocupar esses locais com mais necessidade ou falta de oficiais. Que no caso do Tenente Coronel Júlio César, que é reconhecido pelo bom trabalho que ele prestou aqui na 4ª RPM, antes ainda de assumir o comando do 2º BPM. Sim, o Tenente Coronel Júlio César ele tem um histórico, né? Ele já vem de caçador, já tem um histórico na Polícia Militar. Quando ele chegou, ele prontamente atendeu o convite. Trabalhou conosco aqui na 4ª Região, no Comando Regional, e essas propostas de mudança de policiamento e coisa, evidentemente, partiu dele algumas iniciativas. Esse plano foi um plano de várias pessoas assim que trabalharam para isso acontecer. Evidentemente, as dificuldades, o desenrolar disso tudo, você acompanhou, né? As resistências, naturalmente, existem sempre, porque, como eu disse no início ainda, alguma situação de desconforto, né? Porque muda toda uma rotina de várias pessoas. Então, isso aconteceu, sem dúvida nenhuma, mas nada que isso, digamos assim, destruísse a nossa instituição como um padrão de qualidade, dedicação ao serviço. Todos os policiais, independente de grau, posto, graduação, trabalham com afinco. Nós somos, eu digo assim, 24 horas por dia em serviço. Isso para nós é gratificante saber que são prêmios até que essas pessoas estão recebendo. O Tenente Coronel Júlio César foi daquelas pessoas que ajudou na construção e nessas divisões de comandos. Sim, sem dúvida nenhuma. Essa divisão de área que nós fizemos por nível, digamos assim, setorizado, norte, sul, pontos geográficos, né? Isso não só facilitou o trabalho, a resposta rápida às ocorrências naqueles locais, como também eu disse sempre, é um oficial, comandante de uma tropa, com a tropa junto, viaturas, todo o equipamento disponível para ele nessa região fazer o serviço de segurança naquela área que ele está, referência aos pontos geográficos, né? Norte, sul, leste, oeste, centro. Evidentemente, a comunidade hoje está mais próxima do comandante da polícia. E também, se em caso de emergência, é muito mais perto chegar onde tem policiais, entende? Então, digamos assim, aquela proximidade que era o objetivo que, desde o início que eu disse, nós estaremos mais próximos da comunidade, foi cumprido, foi atendido. Acho que agora é uma coisa que não tem volta. Entende? Ele ajudou muito o senhor nessa questão. Sim, sem dúvida nenhuma. Essa implantação aí, como você observou, ela foi, digamos assim, foi um marco e também não foi muito fácil, né? Foi uma questão de adaptação, que eu disse, porque é uma estrutura inteira que se mobiliza. Entende? Nós não tínhamos nem quartel, você viu, né, aquela questão da base sul aí, não estava nem pronto aquele quartel lá e já estava a turma funcionando, é que nem eu disse, foi trocado um pneu de um carro com ele em movimento. E graças a Deus deu certo, né? Mas graças ao esforço de todos, entende? Há que se salientar, a tropa de Chapecó é uma das melhores tropas que tem no Estado, sem dúvida nenhuma. A única coisa que tem é a questão da motivação. E isso é um papel que fazem sempre os níveis superiores. O soldado é estimulado pelo cabo, pelo sargento, o sargento pelo tenente, tenente pelo capitão, e assim vai. Esse estímulo é o que nos mantém éticos, unidos, com lealdade à instituição, principalmente com dedicação ao trabalho, que é o que nós temos que fazer em relação à comunidade. Graças a Deus está aí o resultado, né? A tua pesquisa aí deu muito bem. As pessoas que acham que é um caos, que está pessimismo total, não. E isso não é só uma opinião, nós temos os dados também.
os dados as estatísticas. Evidentemente, tem os... Elas confirmam aquilo que foi mostrado no meu programa? Não só confirma, como estabelece um padrão. Nós temos um padrão hoje em Chapecó. As ocorrências não sobem mais de 10 para 25, 30, não. É de 10 para 12, 14, volta para 7, 6. Entende? É uma coisa, mas fica num número muito pequeno de roubos, que eu digo que o crime que mais incomoda o cidadão é o roubo. Por quê? Ele tem 3 crimes embutidos, não é só a violência. A primeira violência é a física. A pessoa, quando invade a casa de alguém, ela já chega agredindo, a própria invasão já é uma agressão. Então, tem a violência. A segunda é aquela questão do material. O que ele vai buscar na tua casa? Bens que você tem um valor inestimável, mas para ele não vale nada, valor sentimental. Então, depois troca por uma pedra de crack, lá, um objeto que é da tua tartaravó, sei lá, entende? E é uma coisa que a família gosta muito, uma lembrança. E a terceira, que é a pior de todas, é a psicológica. Essa violência, ela não tem conserto. As pessoas vão ter que todos passar por psiquiatras, aquela coisa de olhar para a porta e não imaginar que alguém vai entrar por aí de novo com uma arma na mão, e aí descobrir que a maior angústia das pessoas é exatamente o crime de roubo. E aí eu coloco, então, hoje, que o crime que é o mais grave que tem e que a população, que o cidadão, tem a menor resposta do Estado. O Tenente-Coronel Júlio César vai fazer falta, então, para ajudar o senhor nos trabalhos aí em Chapecó e região? Vai porque, olha só, o envolvimento dele com a comunidade, você conhece muito bem, as associações, entidades da cidade, fez muita amizade, e também a desenvoltura com que ele conduzia os assuntos de serviço. Além de ser professor também. Sim, isso. Nas faculdades ele fez um trabalho importante também, e, evidentemente, pessoas assim, elas fazem falta, entende? Elas isso, fica. O importante é que fique a marca, né? Mas também, em compensação, outros locais que têm carência desse tipo de pessoas, essas pessoas não deviam ficar efetivamente num lugar só. Tendo pessoas assim com desenvoltura nesse tipo, com liderança, com criatividade, com resolutividade nas coisas que faz, eles deveriam percorrer todo o Estado de uma forma a que todos tivessem acesso a isso, porque isso serve, como eu disse, nós vivemos de estímulo, não? Serve de estímulo para os outros. Eu disse que o soldado precisa do estímulo, tem que ter alguém que diga que ele está fazendo um bom trabalho. E também aquele que diga, não, você está numa linha que não vai terminar bem, você tem que fazer a correção. Ele tem a correção de atitudes, quando as atitudes são erradas ou exageradas, e também que saiba compensar aquelas atitudes que são de profissionalismo, que são com dedicação, com amor. Onde o senhor conheceu o Tenente-Coronel Júlio César? Nós nos conhecemos em eu cheguei aqui em 1984, em Chapecó, e eu acho que foi lá por volta de 86, meados também da década de 80, 85, 86, ele chegou em Chapecó também como aspirante. E eu já estava no posto de primeiro-tenente, se não me engano. Acompanhei o trabalho dele naquela época já, e era um padrão que existia aqui em Chapecó. Nós concorríamos para ver quem trabalhava mais, entendeu? E eu levava vantagem em alguns deles, porque eu era o único solteiro, morava no quartel e tirava serviço para todos os outros. Então eu vivia de serviço, entende? Então não tinha quem ganhasse. O senhor era o que mais trabalhava? Literalmente, sim, porque não era um trabalho para mim, olha só, era uma coisa que, no fundo, eu sentia assim... O senhor era abnegado, era vocacionado? Às vezes eu pensava, pô, ainda ganho para fazer isso, entende? Então exatamente, entende? Então era diferente. E tinha equipes de trabalho, não era uma só. Porque como eu tinha o tempo inteiro do mundo para não fazer nada, eu tinha guarnições. Então tinha a guarnição da 182, e assim... E nessa época o senhor era aspirante também? Eu cheguei como aspirante de Chapecó, saí daqui como capitão, comandei Xanxerê, daí fui promovido a capitão lá na companhia, e de lá voltei a Chapecó como major e fui para Florianópolis, daí fazer um curso superior lá e acabei não conseguindo voltar. Voltei agora, final da carreira. Esse tenente-coronel Barreto é de Içara, ele que assume o 2º Batalhão aqui em Chapecó, assume quando? Ele tem, essa semana, eu acho já, segunda-feira no máximo, ele já está assumindo o batalhão. E aí, também as informações que a gente tem, a gente nunca
trabalhamos junto, né? Mas as informações que tem também, que é um oficial com liderança, com competência, e Chapecó não pode esperar menos que isso, né? Então, nós estamos aí acelerados, quer dizer, qualquer um que venha vai ter que acompanhar um ritmo que já existe. Entende por quê? Porque a comunidade agora sabe a diferença entre a criminalidade sob controle e uma criminalidade descontrolada. Entende? Hoje nós podemos dizer quantos roubos podem ocorrer esse mês, o mês que vem. Não com precisão, ninguém tem uma capacidade de previsão dessa forma. Mas a manutenção dos índices, dos indicadores que a gente tem, isso é que faz a diferença. Isso torna uma questão, por exemplo, assim, uma relativa estabilidade. Ela se quebra quando acontece alguma coisa mais grave, atentados e coisas, aí se quebra, aí não vale mais essa regra. Então, o Tenente-Coronel Júlio César vai para a 11ª RPM lá na região litorânea. Mas nós temos mais 2 mudanças ainda no batalhão, no caso, o Major Kleber, que está sendo transferido, e o Capitão Matheus também, ou não? Eu não soube ainda dessas transferências, mas soube que elas vão ocorrer. Mas tudo que nós fizemos é por necessidade de serviço, entende? Então, olha só, a transferência do Major Kleber, tem várias cidades que têm unidades de batalhão e não tem major, entende? E nós aqui temos, em função de major, nós temos excedente, porque tem o capitão Matheus, que exerce função de major, e o próprio Major Kleber, que está em função de major. E tem mais um major, que é o que faz, às vezes, de subcomandante. O Ramos não é major, capitão. E o Fred, isso, eu falei. Então, olha só, digamos aqui, nós teremos material humano disponível. E, evidentemente, esses locais que está ressentindo a falta deles, eles vão lá para suprir essa falta. Os 2 são oficiais competentes, pode ter certeza disso. Esses municípios que vão receber, esses quartéis que vão receber esses 2 oficiais, se é que vai ocorrer, porque eu não sei, como eu disse para ti, eu não tomei conhecimento disso ainda. Eu também sei, como você sabe, que a possibilidade, eu não sei de repente se foi eles que pediram, alguma coisa, mas essa transferência aí para eles vai ser saudável, até porque vão vivenciar uma experiência diferente, numa unidade diferente. Competência eles têm, de sobra. Portanto, aí as palavras do comandante da 4ª RPM, Coronel Edivar Bedin, esclarecendo em primeira mão e com exclusividade no programa Cidadão no Comando. São imagens de Gilberto Luiz Concato, repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, da 4ª RPM, J. Biavati.